Eu vou apresentar para vocês um vídeo que é de um trecho do programa Roda Viva, onde aparece o professor Leandro Carnal, da Unicamp, e fala várias coisas, mas nesse trecho ele fala especificamente sobre a chamada escola sem partido, aquele projeto de lei, determinadas pessoas que levaram esse projeto ao MEC, inclusive, né, onde o que se pede é que a escola não tenha envolvimento ideológico, não tenha envolvimento político partidário por parte dos professores. Vejam só o vídeo, né, e depois eu vou fazer os comentários, que não são comentários para, digamos assim, para o debate político, são comentários acadêmicos e filosóficos. Então veja primeiro o vídeo. Como é que você se posiciona e como é que eles deveriam responder aos ataques da área ou do campo do conhecimento do básico, ensino fundamental e médio, a respeito da escola sem partido? Qual a sua posição a respeito disso? O que você orientaria os colegas? Porque, afinal de contas, você deu várias pistas aqui e continua dando pela internet, mas o que... Eu não tenho conhecimento. Eu sou acusado sempre de ser um contemporizador, Exato. sempre um diplomata, um Talleyrand, mas é preciso dizer, escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato histórico. Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793. Nós vamos dizer, que pena, coitados dos reis, ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas. Viram aí o vídeo? Então, a primeira coisa que nós devemos notar aí, né, ok, eu sei que o professor Leandro Carnal está falando para a TV, então, um meio de comunicação de massa. Mas, ainda assim, o programa deixa ele falar. O programa não é com um tempo cronometrado. Então, ele poderia fazer uma reflexão, mas ele não faz uma reflexão. Ele faz exatamente aquilo que ele condena. Ou seja, ele diz que ele gostaria de uma escola com debate, mas ele não faz o debate. Ele tem uma opinião taxativa, não histórica. Ele é um historiador, ele não historiciza o problema. Ele tem uma opinião taxativa e diz, isso é uma grande bobagem. Ok, você pode dizer isso. Eu mesmo já disse isso. Não tem problema você dizer isso. O problema é, neste momento, não se está pedindo para ele que ele diga isso. Está se pedindo para ele que ele funcione como um intelectual que ele é. E um intelectual que ele é, se seguisse o que ele próprio diz, teria que fazer uma reflexão. E no caso do historiador, a primeira coisa que ele deveria fazer, eu penso, né? No caso de outro profissional, não sei, mas no caso do historiador, talvez que ele deveria primeiro historicizar a proposta, entender por que ela surgiu. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu entro com uma reflexão que ele não faz. E entro também com a ideia de que precisamos fazer reflexão.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a pedido da escola sem partido não é uma coisa esdrúxula no âmbito histórico e filosófico. Sabe quem já pediu isso? Sabe quem já fez uma proposta de que não se deveria nem ensinar história, que deveria só ensinar matemática e ciências na escola? Sabe quem já fez esse pedido? Karl Marx. Karl Marx fez esse pedido. Karl Marx foi um dos caras no século XIX que disse que ele preferia que a escola não ensinasse conteúdos que pudessem ser, né, trazidos para o campo meramente doutrinário, ideológico ou partidário. Claro, você pode dizer, mas peraí, mas o pedido do Karl Marx tem a ver com o pedido da escola sem partido agora? E aí entra a reflexão. E aí entra a explicação. Quer dizer, ponderar esses pedidos, entender historicamente o que significa um e o que significa outro. Quando Karl Marx disse isso, ele estava dizendo isso a partir de uma visão que era dele, sim, positivista do século XIX. A ideia da possibilidade da neutralidade de determinadas ciências, que depois o próprio marxismo acabou lutando contra ela. Mas, agora aqui, no caso desses que estão fazendo a escola sem partido, tem a ver com o positivismo? Claro que tem! Ele fala aí, o Karnal, que é herança da ditadura. Pode ser uma herança da ditadura de uma direita muito conservadora que acha que não tem política nas escolas, que se tirando uma não entra a outra. Não, claro que tem a ver, mas não é essa a relação direta. Escola sem partido não surgiu porque essas pessoas que puseram escola sem partido como projeto estão vinculadas à ditadura militar. São conservadores? São, mas eles estão vinculados a este pensamento que pegou Karl Marx e que se comprometeu com toda a nossa república, que é um pensamento de senso comum, sim, ainda positivista, ou melhor, positivista, que acredita que nós possamos ter ciências sem vinculação com preferências políticas. Não é questão de ciência sem ideologia, porque ciência sem ideologia é possível sim, né? Temos que separar o que é ideologia do que é ciência, porque se tudo é a mesma coisa, nada é nada. Mas a questão é, podemos ensinar alguma coisa que pretensamente não tem uma vinculação política direta ou um juízo de valor direto? Muita gente acha que se você ensina química, não tem um valor, um juízo de valor direto. Em algumas questões até parece isso. Mas isso não significa que esse saber ensinado seja absoluto e o saber histórico seja relativo. Não é por aí, né? Então tem toda uma reflexão a respeito do que é um saber do ponto de vista epistemológico. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente vê que o pedido de escola sem partido não é uma bobagem. Ele é uma aspiração, ele pode ser uma aspiração. Estou falando pode ser porque você fala isso, você pensou que essas pessoas estão agindo assim. Não, não é questão que elas estão agindo assim, os que fizeram o pedido. Mas estou dizendo que na base desse pedido, na base social desse pedido, no pensamento em geral, há muita gente que tem a aspiração de ver um conhecimento desvinculado de opções de valor. E isso não é bobagem. Por quê? Porque nós mesmos às vezes falamos isso. Do tipo assim, olha, eu vou fazer um enunciado agora e esse enunciado não tem juízo de valor. E aí faz um enunciado. Aí ele fala, não, eu vou fazer um enunciado agora, mas esse enunciado tem juízo de valor. E aí faz outro enunciado, né? Então nós temos um saber que tem pretensões de não fazer juízo de valor, né? E aí nós temos que ponderar essas coisas. Então, é fundamental que quando a gente vai analisar e pedir debate, que a gente faça o debate. Eu, sinceramente, eu acho o professor Leandro Karnal, que ele reitera muita coisa do senso comum, né, principalmente essa ideia de que precisamos do debate. Mas isto é uma forma de não debater, né, de não debater, porque ele tem muitas certezas de quase tudo. Aliás, a entrevista é um corredor de certezas, algumas coisas interessantes, boas, mas certezas. Ou seja, o não debate, a não reflexão. E eu só dei uma palhinha aqui do que é uma reflexão sobre a escola sem partido, coisa que ele não conseguiu fazer. É isso.